E hoje é feriado da Proclamação da República, que na época marcou uma transição entre a monarquia para o período republicano, que completa 133 anos. A reportagem é de Álvaro Nocera. A Proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 e foi resultado de uma movimentação entre militares e civis insatisfeitos. Essa data marca o fim da monarquia e o início da transição para a República Federativa do Brasil e teve na figura de Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente da nossa história. A decadência do regime começou a partir da Guerra do Paraguai. O fim da escravidão e do tráfico negreiro também foram pilares fundamentais para chegarmos na proclamação, como explica o professor e historiador Iberê Moreno. Até a Guerra do Paraguai, a gente não tinha uma estrutura militar tão clara como a gente vai construir ali, que justamente termina em 71. Então, a gente começa a partir de 71 a ter uma organização militar que permite aos próprios militares desenvolverem um pensamento sociopolítico, um projeto de país, né? Então, a gente tem todo um condicionante intelectual, político, ideológico, social, que vai criar as condições para que, com o final da escravidão, não tenha mais nada que sustente um regime monárquico no Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca foi um militar e um dos líderes na Guerra do Paraguai. Após proclamar a República, ficou apenas 2 anos na presidência, quando Floriano Peixoto assumiu o cargo. O advogado constitucionalista Acácio Miranda explica como o Marechal articulou o seu governo. Ele era, à época, líder das Forças Armadas do Império, trouxe as Forças Armadas que passaram a apoiar a República e com essa força política das Forças Armadas, que à época tinham muito mais força política, a República tomou o corpo. Ele foi constituído, o nosso primeiro presidente da República, montou um ministério de notáveis. Rui Barbosa, por exemplo, foi ministro da nossa primeira República, e a partir daí conhecemos a República, o regime de governo com o qual vivemos até hoje, a partir dessas circunstâncias. Inicialmente, seria um governo provisório, mas os próximos presidentes não foram escolhidos pelo voto popular, porque o direito ao voto era muito restrito. Durante décadas, a verdade é essa, defendeu-se a ideia de um governo provisório. O próprio governo do Marechal Deodoro da Fonseca perdurou por 2 anos, mas os próximos presidentes que vieram e por muitas décadas não foram escolhidos diretamente pelo povo. Para o professor Iberê Moreno, não tivemos realmente uma transição política ao nos tornarmos uma república. Então, quando a gente entra na república, na verdade, o que a gente precisa readequar? Como é que a gente vai escolher o líder dessa estrutura Estado brasileiro? Porque você não tem um acréscimo real de uma nova população participante dentro dessa nova estrutura política, você não tem uma mudança de quem de fato ocupa os espaços de poder. A data é comemorada hoje e completa 133 anos.